Hoje falaremos um pouco sobre as raízes tuberosas, em específico sobre a batata doce. Ela pertence à família das convolvulaceae, sendo uma das plantas alimentares mais antigas do Brasil. O cultivo da batata doce está distribuído por todo o país, o que se deve, além da riqueza nutricional, à capacidade de produção em solos fracos, à baixa incidência de pragas ou de doenças limitantes e à baixa resiliência em manejo. A batata doce tem utilização na culinária doméstica e serve como matéria-prima para processos industriais na obtenção de doces, farinhas, flocos e fécula. Hoje temos conosco Lucas Oliveira, que nos falará um pouco sobre a colheita e pós-colheita da batata doce. Lucas, nos conte um pouco sobre a colheita da batata doce. A batata doce não possui um grau específico de maturação. A colheita é feita quando um número suficiente de raízes alcança um tamanho comercializável. Deve-se tomar cuidado, pois as raízes crescem e aumentam de tamanho até que o seu interior apodreça. Outro cuidado que se deve ter é que em locais de clima frio, onde a temperatura do solo possa ficar abaixo de 12 graus, as raízes poderão sofrer injúrias e perder sua qualidade para o armazenamento. A batata doce pode ser colhida tanto de forma manual quanto de forma mecanizada, como as demais hortaliças. Devem ser colhidas de forma cuidadosa, devem-se evitar danos mecânicos e o acondicionamento em caixas ásperas e carregadas excessivamente, pois a batata doce possui uma pele fina, sendo bastante sensível e isso reduzindo a sua qualidade pós-colheita e sua vida útil. Após serem colhidas, as raízes devem ser protegidas do sol para evitar escaldadura pela exposição prolongada. Existe algum cuidado que deve ser feito após a colheita? Após a colheita, elas passam por um processo de cura, que se refere ao processo de cicatrização das lesões, que envolve a suberização seguida da formação da periderme de cicatrização. O que é essa suberização? A suberização consiste na deposição de suberina, que é um polímero lipídico, em camadas celulares abaixo da superfície da lesão. É a forma mais eficiente de se reduzir a perda de umidade das raízes e protegê-las contra doenças durante o armazenamento, além de facilitar a síntese de enzimas que atuam no desenvolvimento do aroma e sabor durante o cozimento. As raízes devem ser curadas imediatamente após a colheita, que é entre 28 graus Celsius a 30 graus Celsius, em uma umidade relativa de 90%, por 4 a 7 dias. A baixa temperatura resulta em cicatrização inadequada dos ferimentos. Além disso, deve-se evitar mudanças abruptas de temperatura, pois isso pode causar danos fisiológicos às raízes. Deve-se também fazer uma ventilação para a remoção do gás carbônico e a reposição do oxigênio. A batata doce podem ser escovadas ou lavadas após a colheita. No Brasil, essas raízes são geralmente lavadas para comercialização, tanto interna quanto externa. Devem-se ter cuidado nesse processo para evitar abrasões e quebra das raízes, mas mesmo com o máximo de cuidado empregado, a lavagem diminui a capacidade de conservação das raízes devido à ocorrência de danos mecânicos inerentes a esse processo. Nos conte um pouco como é realizado o armazenamento da batata doce. Então, após a etapa de cura, as batatas doces devem ser armazenadas a uma temperatura de 13 a 15 graus Celsius e uma umidade relativa de 90%, para evitar a perda excessiva de umidade das raízes. Caso não haja câmara fria na propriedade, as batatas doces devem ser armazenadas em um galpão bem ventilados, em caixas que permitam a passagem interna do ar entre as raízes, com os recipientes próximos contendo água para manter a umidade relativa mais alta e evitar o ressecamento. As batatas doces são bastante sensíveis ao frio, portanto, se forem armazenadas abaixo de 12 graus Celsius, podem sofrer injúrias e distúrbios fisiológicos, tais como depressões na superfície das raízes, escurecimentos dos
dos tecidos internos ou até mesmo o endurecimento da parte interna, até mesmo após o cozimento. Em condições adequadas de armazenamento, a batata doce são baixos produtores de etileno. O etileno, lembrando que é um hormônio vegetal que regula numerosos processos de crescimento, desenvolvimento e respostas a estresses bióticos e abióticos. É mais conhecido por seu efeito no amadurecimento de frutos e abscisão de órgãos como frutos, folhas e flores. No entanto, fatores como danos mecânicos e outros ferimentos, injúrias pelo frio e deteriorização podem desencadear um aumento da produção do etileno. Deve ser evitada a exposição das raízes ao etileno durante o armazenamento e transporte, já que isso pode levar ao aumento das taxas respiratórias e da síntese de compostos fenólicos e oxidação por enzimas, afetando negativamente a cor e o sabor das raízes. Assim, recomenda-se que a batata doce não sejam armazenadas e transportadas com frutas e hortaliças que possuem altas taxas de etileno. A atmosfera controlada no armazenamento, isso é, redução de oxigênio e aumento de carbono, não é comumente usada em batata doce, já que os benefícios dessa tecnologia não são suficientes para justificar o uso comercialmente.